E existem em todo o mundo clubes que, devido quer à sua grandeza, quer à sua localização, desenvolvem uma rivalidade tremenda com outro emblema, tendo como estes grandes exemplos clubes como o Boca e o River Plate, Barcelona e Real Madrid, Bayern e Dortmund, ou em Portugal, Benfica, Porto, Sporting Benfica e também Braga e Vitória, que se apresentam como uma das mais extensas rivalidades do futebol português. Dispondo destes emblemas de tão apaixonados adeptos, vemos muitas vezes os atletas a renderem-se a estes, fazendo que a passagem por estes clubes fique para sempre marcada na carreira dos jogadores. Mas e se um jogador decidir vestir a camisola do eterno rival do clube que o acolhera, virando as costas a toda uma estrutura e todos os adeptos que o apoiaram? Sabemos certamente que estes não acabam por ficar muito contentes com esta notícia e este é o tema que hoje vos trazemos. Jogadores que ingressaram no clube rival a custo zero, mas ainda antes de irmos para o vídeo temos de agradecer o apoio que nos têm dado ultimamente. Vamos continuar a crescer sempre ao vosso lado. Já somos mais de 31 mil nesta humilde família e queremos muito que faças parte deste número. Começamos por um nome muito bem conhecido do nosso campeonato português e quem melhor para começar do que Maximiliano Pereira, ou como ficou a ser conhecido no mundo do futebol, Maxi Pereira. Tendo viajado para a Luz em 2007, oriundo do Defensor do Uruguai, o lateral direito ficou ligado às Águias durante 8 belos anos, onde durante esta estadia ajudou o emblema lisboeta a conquistar 3 campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal e 6 Taças da Liga, acrescentando a este número uma Supertaça Cândido de Oliveira. São 329 jogos de águia ao peito, marcou 21 golos e assistiu outras 46 vezes, onde graças à sua entrega e raça dentro do campo, tornou-se sem qualquer questão um dos preferidos dos adeptos do Benfica. Mas tudo o que é bom parece ter um fim e o fim que Maxi escolheu acabou por não ser apreciado pelos adeptos da Luz que tanta estima tinham por este. Encontrando-se em final de contrato com os encarnados e nos seus 31 anos, Maxi procurava um novo clube para jogar, sendo que de todas as opções que tinha à sua disponibilidade, decidiu ingressar numa que para os adeptos foi uma terrível traição. Assinaria então a custo zero pelo grande rival do Benfica, o Futebol Clube do Porto, onde na altura, à sua apresentação, afirmou que vinha para o Porto para ganhar títulos, onde parece que amaldiçoou os Dragões. Sendo que durante a sua estadia na Invicta apenas conquistou um título de campeão, vendo o Benfica a sagrar-se tetracampeão. Disputou 130 jogos de azul e branco, marcou 5 e deu 23 a marcar, ele que acabaria por abandonar o Dragão em 2019 e hoje atualmente representa o River Plate, um clube uruguaio. Viajamos de terras lusas para terras de Sua Majestade e deparamos-nos agora com um dos jogadores mais controversos da capital londrina. O nome dele, Sol Campbell, é sempre acompanhado de opiniões diversas, sendo que muitas vezes pode mesmo criar uma ou outra discussão menos agradável, isto porque os intervenientes da conversa, adeptos rivais de 2 dos maiores clubes de Londres, podem não se entender. Ora, Solskjaer Jeremiah Campbell, ou apenas Sol Campbell, para os adeptos, fora formado desde muito jovem nas escolas do Tottenham, tendo sido promovido para a equipa principal dos Spurs em 1992, com apenas 18 anos e sendo visto como uma das pérolas do clube. One of our own era como era tratado pelos adeptos de White Hart Lane, começaria a cimentar o seu lugar no 11 dos londrinos e a pouco a conquistar um estatuto como uma das lendas do clube, tendo levado os Spurs à conquista de uma Taça da Liga de Inglaterra em 1999. Sendo que esta geração do Tottenham nunca viria a ser um sério candidato ao título, após disputar 268 encontros e ter marcado 10 golos, Sol Campbell estaria a pensar no próximo passo da sua carreira, procurando títulos e glórias. Mas isto, nos olhos dos adeptos, era improvável de acontecer. Viam Sol como um jogador que nunca sairia do clube, devido a ser formado e tido uma já considerável carreira aos serviços do Lily Whites. Mas pouco sabiam estes o quão enganados estavam. Em fim de contrato, em 2001, muita tinta corria sobre a potencial saída de Sol Campbell do clube londrino. Entre os possíveis candidatos, clubes como Barcelona, Real Madrid, Chelsea e Liverpool, mas com a escassez de certezas que a imprensa dava, toda a gente concluiu que o cenário mais plausível seria a renovação de Sol Campbell com os Spurs.
Houve pouco após isto uma proposta de renovação, a qual caiu por terra. Existem rumores que se tratava de algo como 20 milhões distribuídos por 3 temporadas, isto no início do milénio. Eram valores estratosféricos para um futebolista naquela altura. Apesar disto, o central internacional pela seleção dos Três Leões, que acabou por se tornar capitão dos londrinos nos últimos anos, veio a público dizer que ficaria. Will you be staying at Tottenham? I'm staying. Dizendo mesmo para os adeptos não se preocuparem com isto e acabando todas as especulações por esfriar. A notícia acabaria por cair um pouco no esquecimento da população e os jornalistas acabariam por se concentrar nos arquirrivais do Tottenham, o Arsenal. Tendo acabado por ser sempre superado pelos Red Devils, comandados por Sir Alex Ferguson, os Gunners procuravam reforçar-se ainda mais para batalhar pelo tão cobiçado troféu de campeão. Dia 3 de julho de 2001, a imprensa reunia no centro de estágios do Arsenal London Connolly para reportar a então contratação de Richard Wright. Mas ao chegarem ao centro de estágios não havia sinal do guarda-redes, mas certamente os jornalistas não ficaram desiludidos com o que encontraram. Para choque de uma nação inteira, no lugar de Wright, deparavam-se com nada mais nada menos do que o capitão do Tottenham, Sol Campbell, que apertava a mão de Arsène Wenger, anunciando que vestiria agora a camisola arsenalista pelos próximos tempos. Isto tudo a custo zero, sendo o principal arquiteto por trás da tão controversa troca de emblemas, David Dein, que seduziu Sol com a sua visão do Arsenal durante longos passeios longe de câmaras e olhares curiosos. Disse que via grande sucesso numa carreira de Campbell em Highbury Park, acabando por influenciar a decisão do central. Não é esta uma das transferências de maior sucesso da Premier League? Sem uma razão, não falando sequer em títulos que já iremos discutir. Para resumir, fica uma frase feliz da imprensa sobre esta sedução de David Dein. Não vendendo Campbell para o Arsenal, foi Dein que vendeu o Arsenal a Campbell, aludindo à persuasão que Dein fez sobre o futuro do Arsenal e o papel que este teria desempenhado. Isto não será difícil de entender que caiu como uma grande ofensa para os lados de White Hart Lane, onde os adeptos se mostraram tudo menos receptivos perante esta mudança do seu antigo capitão. O ambiente tornara-se hostil, isto para dizer o mínimo, conta Arsène Wenger, que não era fácil sequer jantar com o central em Londres ou andar na rua sem poder ter um encontro menos agradável, tamanho era o ódio sentido pelos adeptos dos Spurs. Não fosse isto suficiente para ainda esfregar mais na ferida, os dois clubes tiveram destinos muito diferentes nos anos que se seguiram. O Tottenham vivera um período de escassez de troféus e boas exibições, onde muito perto de si viam o seu maior rival a viver aquele que pode muito bem ter sido o melhor período da sua história. Venceram 3 taças inglesas, 2 Community Shield e venceram 2 Premiers, sendo que a segunda foi campeão invencível, que na Inglaterra é considerado o maior feito futebolístico para um clube. Sol Campbell chegaria com os Gunners a uma final da Champions, onde acabaria mesmo por marcar, mas apesar de tudo não sairia vitorioso. Tendo criado uma relação extremamente tensa com os adeptos do Spurs, Sol Campbell, sempre que jogarem em White Hart Lane, a sua antiga casa era constantemente vítima de assobios e cânticos pelos adeptos de Lily White. Mais tarde veio a reconhecer que talvez não tivesse agido da melhor forma para com o Tottenham, mas garante que não se arrepende de nada de o que fez. E é assim que chegamos ao final de mais um mini documentário aqui no teu canal preferido de futebol no YouTube. Até lá, fiquem bem, fiquem com o MTL. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.